pessoal, tudo bem? Eu sou Tatiane Fuji, sou nutrigeneticista. Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva e ative o sininho das notificações para que você tenha sempre um alerta toda vez que tiver um vídeo novo por aqui. Se você gostar desse vídeo, se te ajudar de alguma maneira, deixe seu joinha, deixe seus comentários. Esse vídeo ele vai ser bem importante se você deixar esses comentários, porque nós poderemos compartilhar mais informações. E hoje eu quero falar com vocês a respeito de alguns livros que me ajudaram nessa trajetória na carreira de nutrigeneticista. E aí eu quero compartilhar com vocês algumas dicas que eu acho que são bem relevantes, mesmo porque quando eu comecei, há 10 anos atrás praticamente, a estudar um pouquinho sobre genômica nutricional, sobre nutrigenômica, naquela época a gente não tinha nem exames de nutrigenética disponíveis, não tinha a profissão do nutrigeneticista. Então, quando nós começamos a estudar um pouquinho mais modelos animais, a parte de expressão gênica, tudo isso era muito novidade. E um livro que me ajudou muito foi esse livro aqui, chamado Ultrametabolismo. Esse livro de ultrametabolismo, ele é bem interessante se a gente folheá-lo. Aqui ele foi publicado em 2007, a primeira edição foi em 2007, e o meu ele tá até velhinho, nossa, eu li muito esse livro, e eu li umas 3 vezes, porque ele me ajudou bastante no sentido de questionamentos, ele me deixou muitas perguntas, então isso é muito legal. Porque toda vez que a gente tem perguntas, a gente vai atrás de respostas. Então ele falava, por exemplo, como que eu posso ter um ultrametabolismo? Eu falei, gente, mas ultrametabolismo? Como assim? E ele fala exatamente da modulação de expressão dos genes. E isso me despertou lá na faculdade, imagina, né? Eu adquiri esse livro em 2008 aproximadamente. E aí eu me questionava, mas como, né? Tem uma parte que ele fala assim, ó, o papel dos genes. A ligação entre eles, o estresse e a gordura. Eu falei, gente, mas existe tudo isso? Será que a gente tem estudos? Será que a gente tem evidência científica? E aí, o que eu amei nesse livro, gente, sério mesmo, eu amei. Porque no final dele, tô até folheando aqui, ele coloca todas as referências bibliográficas que ele utilizou. Então isso é muito legal. Eu vou deixar a indicação desse livro certinha aqui, a citação certinha aqui nos comentários do vídeo, tá bom? Um segundo livro que me ajudou bastante também, ele não é acadêmico, mas eu acho que ele foi importante para me deixar com mais perguntas ainda a respeito de alguns temas específicos, foi esse livro do Deepak Chopra, chamado Super Genes. Então, nesse livro, que foi publicado em 2016, eu achei bem interessante, eu estava relendo algumas informações há algumas semanas atrás, e eu achei muito interessante essa parte que ele fala de como mudar o futuro, falando mais a respeito da epigenética. E aí ele conta de estudos com gêmeos univitelinos, ele abre um pouquinho mais a cabeça para quem quer estudar nutrigenética, para quem quer estudar um pouquinho mais a respeito da genômica nutricional, da nutrição personalizada, de uma forma mais leve, né? Eu acho que esse livro ele conta muitas histórias de pesquisadores, histórias de experimentos, algumas coisas que deram certo, outras não, fala da modulação de estresse, fala da alimentação, fala da parte de atividade física, então essa é a minha segunda dica. Ele é muito legal esse livro. Agora, dos livros acadêmicos que eu tenho conhecimento, tá? Não tô dizendo que são apenas aqueles que existem no mercado, mas aqueles que eu tenho conhecimento, que eu já li, que eu já utilizei para aulas. O primeiro que eu quero mostrar para vocês é esse de nutrigenética. Implicações na saúde humana. Ele foi publicado em 2014. E esse é um livro mais básico, né, em relação à nutrigenética. Ele começa a falar sobre as investigações laboratoriais, ele fala um pouquinho sobre bioimpedância, antropometria, fala um pouquinho sobre recordatório alimentar. Então, eu acho que para o Nutri que está começando, ele é bem legal, porque ele traz essas informações. Todos eles têm, por exemplo, no final do livro, eles têm as referências bibliográficas, né? Então, isso é legal, porque a gente vai atrás dos estudos e a gente complementa, porque sempre quando a gente vai buscar um estudo lá no NCBI, por exemplo, a gente sempre encontra outros. Eu sempre sou assim. Quando eu tô interessada num tema, o que eu faço? Eu olho um artigo de revisão, por exemplo. Eu quero estudar crononutrição, né? Eu não tenho muitos artigos, eu vou buscar esse tema, pego um artigo de revisão numa revista boa,
Tati, como que você sabe que uma revista é boa? Eu olho geralmente o fator de impacto da revista. E aí, quanto maior o fator de impacto, quanto mais tempo, né, que essa revista ela tem ali, o fator de impacto aumenta, porque também vai depender de alguns fatores, como, por exemplo, a notoriedade dos artigos que são publicados, das pesquisas que são publicadas, dos editores, mas enfim, eu olho o artigo de revisão e dentro do artigo de revisão tem muitas referências de estudos que são estudos clínicos, que são estudos originais. Aí depois eu vou atrás desses outros artigos para complementar o meu entendimento, porque aí eu olho o todo, eu olho o que o autor ele compilou, e aí depois eu vou atrás de cada um para realmente saber de todos os benefícios, se não teve benefício, com qual população que teve, com qual população que não teve, se foram estudos em ratos, e aí eu dou uma olhada, né? Quando a gente olha para esse livro, como eu disse para vocês, ele divide aspectos de nutrigenética em relação a diabetes, em relação à obesidade. Eu usei outro dia para estudar para uma aula a respeito da obesidade, por exemplo. E ele traz alguns genes que são legais aqui, que são bem estudados e são genes que são também relevantes em alguns laudos de nutrigenética. Então, essa é a minha terceira dica, né? E a primeira daqueles que são mais acadêmicos, que tem professores envolvidos, tá? A minha quarta dica para vocês é esse livro de genômica nutricional, dos fundamentos à nutrição molecular, que foi organizado por 3 professores queridos que eu conheço, então eu consigo falar um pouquinho mais sobre esse livro, que foram a professora Cristiane Cominetti, a professora Maria Derusa Horst, e também o professor Marcelo Macedo Rogero, que foi o meu orientador. Então, esse livro ele traz desde conceitos bem básicos, por exemplo, a parte de fundamentos da genômica nutricional, a parte de epigenética, fala também de tecnologias, fala a respeito de exames. Ele foi publicado, a primeira edição, em 2017. Então, nós já temos aí uns 3 anos da publicação desse livro. Deixa aí nos comentários, pedindo para os autores fazerem uma nova edição aí, né, algo mais atualizado, mas eu gosto muito desse livro, porque ele tem muitos mecanismos. Dei uma olhadinha aqui, ó, eles têm alguns mecanismos, e aí eles explicam, né, então eu gosto bastante disso, pra mim ajuda bastante, principalmente na hora de dar uma aula. Eu acho que o aluno, ele entende um pouco mais, quando a gente põe um roteirinho ali, algumas setinhas, alguns esquemas, eu acho que melhora bastante o entendimento. Então, eu prefiro muito mais. Esse é o livro que eu mais uso para estudar e também é o que eu mais uso na hora de pensar em aula, na hora de pensar no conteúdo mais básico. Se eu for olhar para os artigos, eu vou ter um conteúdo mais atualizado, que é maravilhoso. Mas eu preciso muitas vezes do básico, né, dos fundamentos. Então, eu utilizo bastante esse livro também, tá? E a minha última dica é esse livro aqui, Genômica Nutricional nas Doenças Crônicas Não Transmissíveis, que também foi publicado por 2 professoras da área de nutrição. Ele foi publicado, deixa eu ver aqui, em 2019. Então, ele é o mais recente que a gente tem, tá? E eu já utilizei, deixa eu ver, eu já utilizei 2 capítulos aqui para me ajudar nas aulas. Genômica Nutricional na perspectiva atual da nutrição personalizada e Nutrigenética na ocorrência da obesidade e na perda de peso. É um livro bem legal também. O que eu gostei do livro? Ele traz, ó, muitos polimorfismos, muitos genes, eles relatam, eles citam, tá? Então, eu estou falando aqui para vocês de livros que eu tenho conhecimento. Existem outros? Existem outros. Existem pelo menos mais 2 sobre nutrigenômica que eu ainda não tive o acesso, tá? Mas existem. Então, por favor, se vocês tiveram acesso, deixa aí na descrição, nos comentários, falem pra mim o que vocês acharam, se vocês gostaram dessas dicas, tudo isso é bem importante para que eu possa continuar também produzindo conteúdo para vocês e, de repente, a gente fale um pouquinho mais profundamente a respeito desses livros, de alguns desses livros. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, se te ajudou de alguma maneira, se você curtiu, deixe um joinha, deixe os comentários, se inscreva se você não é inscrito, isso vai ser bem importante para que eu saiba, então,
qual conteúdo produzir para os próximos vídeos. Um abraço e até o próximo!